E agora, com muita alegria, eu, pastor da igreja, o pastor Armando, enquanto presbíteros da igreja da Malveira, chamamos o pastor Alexandre Dias, por favor. Acolhemos-vos aqui com muita alegria e também sentimos-nos honrados pela vossa presença. O pastor Alexandre é, para além de um amigo meu, é um homem de Deus e eu continuo a ter muito para aprender contigo. Pastor Alexandre Dias é o pastor na Igreja Evangélica do Livramento, aqui na Azoeira, aqui na nossa zona Saloia. E hoje, com a sua esposa Zita, os filhos e um bom grupo da Igreja do Livramento, fazem o favor de nos visitar e nós também vamos poder ser ministrados pelo partilhar da palavra através aqui do pastor Alexandre, que eu já conheço há uns anos e estamos muito gratos a Deus por vocês. Posso orar por vocês, pela vossa família, pela vossa igreja? Que enquanto corpo de Cristo é tão corpo de Cristo como nós, faz parte do mesmo corpo, temos nomes diferentes, mas é o mesmo corpo universal do Senhor Jesus. Deus querido, nós te agradecemos pela vida do Alexandre, da Zita, do Noah, do Moisés, nós abençoamos, Senhor, esta família e oramos a tua bênção sobre eles, Senhor. Continua a dar graça, direção, protege-os, Senhor. Deus, oramos também a tua bênção, a tua graça, Senhor, sobre a Igreja Evangélica do Livramento. Senhor, cada um que ali congrega, oramos, Senhor, também que as estacas possam ser alargadas e que mais gente se congregue ali, Senhor, mais gente te conheça e possa também ombrear ali no ministério local. Deus, muito obrigado, porque tu tens usado e vais continuar a usar o teu servo e hoje nós vamos ser abençoados por isso. Senhor, continua a abençoar, continua a boa obra, Senhor. E que eu possa ter o privilégio de continuar a desfrutar também da sua sabedoria, do seu ensino, da sua amizade, Senhor, por longos dias, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Bom dia a todos os irmãos, a graça e a paz. Os irmãos não sabem como eu estou. Eu estou invadido de tantas emoções, porque grande parte se calhar não me conhece. Eu não sei quantas pessoas... Quem é que me conhece daqui? Quem é que me conhece? Bom, boa parte me conhece. Mas, desde que eu cheguei, e o ambiente e as raízes que nós temos aqui, porque nós temos noção de... Nós somos família, não é? Mas a nossa família, quando nós a conhecemos, quando nós temos raízes, quando nós temos algumas ligações, nós somos invadidos por emoções e eu não quero que isso atrapalhe o ministrar da palavra aos nossos corações nesta manhã. Então eu estava sistematicamente, ainda antes deste tempo, esta música, eu estava a dizer, Senhor, Tu és o centro, não permitas que as minhas emoções tomem conta, porque eu estou invadido de muita emoção. Foi aqui que eu fui chamado, foi aqui que eu casei há 23 anos, foi aqui que eu fui batizado há 25. Então tudo isto mexe muito aqui dentro, não é? Eu conheço tantas caras à medida que eu fui entrando e somos invadidos pelas lembranças, por aqueles momentos que nós vivemos juntos e isso poderia atrapalhar a minha mensagem, a mensagem que eu creio que o Senhor colocou no meu coração para vos trazer aqui hoje. E a minha oração era, Senhor, Tu és o centro. Não permitas, a Tua palavra tem que ser viva e eficaz. Eu não posso trazer aqui tropeço, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela diz a palavra que é mais afiada, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E que ela penetra, ela invade-nos, até ao ponto onde a palavra de Deus divide a nossa alma, as nossas emoções, quem nós somos, daquilo que nós vamos construindo, mas também divide isso de parte do Espírito que Jesus vivificou. E ela é ela que é apta para discernir os nossos sentimentos e as intenções do nosso coração. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então eu espero que
todo este tempo seja em direção ao vosso coração, onde Jesus é o centro. E se Ele ainda não é o centro, então que o Senhor toque o nosso coração e nós derramemos o nosso coração perante Ele, diante dEle. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a palavra do Senhor em Atos, do versículo 1 a 8, no capítulo 8. E antes de ler, eu vou ler na nova versão transformadora, que creio que é aquela que vocês usam mais e que vocês conseguem colocar aqui. Então, Atos 8, de 1 a 8. Mas antes de eu ler, eu gostava de lembrar um episódio que faz parte de nós, da Igreja de Cristo, de um mover de Deus, do movimento de Deus, quando Ele está a invadir as trevas. Sim, porque muitas vezes nós pensamos, eu não quero sair do meu lugar, porque eu não quero ser invadido pelas trevas. Ouça, irmão, aquilo que Jesus disse é que nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. É a igreja que está em marcha. É a igreja que esteve a marcha logo após a ressurreição e o batismo do Espírito Santo sobre a igreja. Então nós estamos em marcha. Então nós estamos a invadir as trevas. E a Malveira, a Venda e todos os arredores daqui precisam que nós saiamos para fora e testifiquemos de quem é Cristo na nossa vida. E que nós não tentemos imitar os outros nisto. Muitos pregadores, eu tenho falado disto alguma vez, muitos pregadores, muitos pastores tentam saber mais do que os outros através de testemunhos de outras pessoas, lendo livros, vendo testemunhos, mas aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é que nós sejamos um testemunho vivo dele, experiências pessoais com ele. É muito mais do que eu ler um livro, é muito mais do que eu ver que outras pessoas tiveram esta experiência com Deus, é eu poder testemunhar de quem Deus é naquilo que Ele fez na minha vida. Ouça, isso é o testemunho transformador que Deus está à procura que nós sejamos hoje, onde quer que nós estejamos. E em 1959, para muitos é há muito tempo, para outros não é tanto assim, foi um abrir e fechar de olhos e estamos aqui. Um grupo de missionários, 5 missionários, dedicados ao Senhor, ousados no amor de Deus, conscientes do seu testemunho e da sua obediência àquilo que o Senhor queria fazer na vida deles, e através da igreja, eles doaram-se para ir para o Equador, e eles foram testemunhar às tribos, que muitas dessas tribos eram homicidas, não permitiam que ninguém invadisse o seu território, e não queriam ouvir sequer uma palavra, mesmo porque também não entendiam, tinham a sua própria linguagem. Mas estes 5 missionários passaram vários anos e Deus foi juntando esta malta para que eles fossem conhecendo, se animando uns aos outros, testificando do que Jesus estava a fazer nos locais missionários onde eles estavam, e eles decidiram ir até um sítio inóspito, que ainda não tinha sido alcançado pelo Evangelho, já tinham havido algumas tentativas, alguns testemunhos diziam que não havia eco. Porquê? Porque as pessoas tinham perdido as suas vidas. E eles foram até lá, 5 missionários, baixaram o avião naquela terra junto ao mar. E assim que eles saíram do avião, eles tiveram muito pouco tempo para ter algum suspiro, porque eles foram aniquilados. Naquele momento terminou as suas vidas. E nós pensamos, que tragédia. E foi notícia em todo o mundo evangélico. Ainda que hoje nós temos as redes e temos estas facilidades, mas naquela altura foi um testemunho brutal para as igrejas. E foi até de alguma forma impactando no sentido, e agora? Os mais ousados foram exterminados. O que é que aconteceu com aquelas famílias que tinham doado os seus para irem até lá? Era uma malta nova. Eles tinham 30 e poucos anos. Os seus filhos ainda eram pequeninos. A experiência missionária era grande porque eles tinham se dedicado ao Senhor desde tenra idade. Gente formada, gente capacitada, gente que a igreja dizia, não, vocês têm que estar cá, porque vocês são os melhores. Mas sabe uma coisa? Deus sempre envia os melhores. Porque Ele sempre doou o que tem de melhor, por isso Ele doou o seu Filho. E se você tem grande conta em relação a Deus, então Deus está a enviá-lo também. Porque Deus envia o que tem de melhor. E esta malta estava preparada, estava bem reconhecida, e eles foram enviados até ao Equador para serem missionários. E eles tinham consciência que estavam a doar a sua vida.
E eles perderam a sua vida em 1958, a 8 de janeiro. E o choque foi brutal. Mas sabe o que aconteceu? A família daqueles 5 missionários, principalmente as mulheres e os seus melhores amigos, não baixaram os braços. E tiveram o mesmo testemunho daquilo que nós vamos ver hoje nas Escrituras. Se calhar no lugar onde nós nos encontramos, nós diríamos, eu não amo mais esta malta. Talvez teríamos a mesma sensação que Tiago e João quando Jesus não foi aceito em Samaria e não encontrou lugar para descansar. Eles disseram, Senhor, queres que nós mandemos vir fogo do céu e os queimemos a todos? Mas o Senhor disse, não saibeis de que espírito sois. Mas esta malta sabia que de espírito eles eram. Então as mulheres foram lá e evangelizaram e houve um tremendo movimento. Quando nós achamos que é o fim, quando nós achamos que não há mais nada a fazer, foram terminados aqueles que nós achávamos que eram os melhores. As suas esposas foram e os seus melhores amigos foram e eles doaram também a sua vida. Mas neste momento já tinha havido sementeira. Sementeira. É aquilo que nós somos chamados a fazer e a ser. Sementes. Diz assim as Escrituras. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram a sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. É até aqui as Escrituras e aquilo que nós estamos hoje aqui a ver é que houve uma sementeira. Houve alguém que foi escolhido pela igreja para servir às mesas. Esse homem é chamado Estevão. Muitas vezes nós pensamos, não, mas eu não sou um pregador, não, mas eu não sou um pastor. Eu fui chamado para servir em coisas práticas na igreja. O evangelho é para ser pregado por outras pessoas, mas sabe uma coisa? Deus cumpria a sua palavra e o seu propósito através de alguém que tinha sido reconhecido entre a igreja como uma pessoa de capacidades práticas para resolver assuntos práticos dentro da igreja. Mas Deus também envia sempre os seus melhores. E aí os apóstolos disseram, olha, vocês vão ter que escolher 7 pessoas que tenham um grande testemunho na igreja, sejam cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e que tenham um grande testemunho entre os outros. Então eles já faziam milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Eles já pregavam o evangelho entre outras pessoas. É isso que a palavra de Deus no capítulo anterior mostra que Estevão estava a fazer. Mas sabe uma coisa? Quando todos respiraram morte para cima de Estevão, ele orou uma oração espetacular. Que ele ouviu o seu mestre, sabia que o seu mestre também tinha feito na altura da sua morte. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E Estevão disse, Senhor, por favor, não lhes imputes este pecado. E ao dizer estas palavras, ele disse, Senhor, toma o meu espírito. E baixou. Diz que naquele momento, Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Há outras traduções que dizem que ele foi de alguma forma consentindo a morte de Estevão. Ouça, aquilo que a palavra de Deus diz é que ele estava a respirar morte. Dentre todos, se alguém tinha a vontade que ele morresse, o maior era Paulo, pelo próprio testemunho de Paulo. Veja comigo, quando Paulo mostra no seu testemunho, em Atos 26, no versículo 9 ou 11, o testemunho que ele dá dele mesmo. Muitas vezes nós tentamos esconder o nosso testemunho de quem nós éramos antes de conhecer Cristo. Ou se eu tenho vergonha das coisas que eu fiz antes de conhecer Cristo e de entregar a minha vida. Mas eu não abafo
esse testemunho, porque isso dá glória a Deus. E Paulo sabia disso, e ele diz assim: eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Ele não veio aqui dizer, eu sempre gostei muito de Jesus. Ele estava perante as autoridades, ele estava a dar o seu testemunho. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Este é o testemunho de Paulo. Muitas vezes providenciei, foi ele que providenciou, foi ele que proporcionou, foi ele que incentivou. O quê? Que fossem castigados nas sinagogas. E ao ponto deles poderem até blasfemar, porque depois da blasfémia, sabe o que é que vinha? A morte. Aquilo que nós vimos hoje aqui, é o início, é o acompanhamento, é a continuidade, como o pastor Ruben disse. E como o Samuel também testemunhou, não é o início de uma vida perfeita. Nós só descemos às águas porque consideramos que nós em nós mesmos estamos falhos, mortos, sem capacidade de agradar a Deus. E aquilo que nós fazemos é mostrar, eu morri para mim com Cristo, fui sepultado com Cristo, mas não acaba aí. É para ressuscitar para Cristo, para viver uma vida nova para Ele. Ele diz ainda em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 9, sou o mais insignificante dos apóstolos. Sabe qual é a razão dele dizer isto aos coríntios? Foi a igreja que ele avançou, que ele pregou o evangelho, que ele se dedicou? Porque ele diz, aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. De alguma outra forma, todos nós, antes de conhecer Cristo, nós perseguimos a igreja de Deus. Podemos não ter sido tão ferozes como Paulo, ou mesmo até conscientes como Paulo, mas todos nós fomos perseguidores da igreja de Cristo. De uma ou de outra forma. Sabe qual é a primeira fronteira? Porque o evangelho não conhece fronteiras. Sabe disso? O evangelho não conhece fronteiras. A primeira fronteira que o evangelho atravessa é a da vingança. O evangelho não conhece vingança. Ele atravessa pela vingança adentro. Por isso Estevão disse, Senhor, não lhes imputes este pecado. Vê vingança nestas palavras? Não, você vê doação. Você vê amor. Você vê a empatia e o desejo que eles sejam salvos. Há umas pessoas que eu creio que não conhecem assim tantas escrituras, que dizem só por causa da oração de Estevão é que Paulo foi convencido pelo Espírito Santo. Não, mas Paulo diz na palavra do Senhor que ele foi escolhido dentre o ventre da sua mãe, ainda antes dele conhecer que era gente. Só que depois foi-lhe revelado, já depois de um grande testemunho dele perseguir a igreja, foi-lhe revelado que ele era um vaso escolhido de Deus para fazer a sua vontade. E sabe quando ele ouviu isto? Sabe o que aconteceu? Ele diz, é necessário que ele saiba o quanto ele tem que padecer pelo meu nome. Um verdadeiro crente está disposto a doar a sua vida. Aliás, esse é o primeiro assunto que Jesus diz. Vocês querem seguir-me? Querem ser meus discípulos? Então neguem-se a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz, então siga-me. Então nós temos de estar dispostos a negar-nos a nós mesmos. Sabe, levantou-se grande perseguição contra a igreja. E a morte de Estevão foi apenas o começo. Porque até ali, se nós lermos Atos de 1 a 8, até o capítulo 6, aquilo que nós vemos é que quem era perseguido eram apenas os líderes. Os líderes é que eram perseguidos. Pedro e João, logo no capítulo 3, por causa daquele milagre do coxo de há 40 anos ali à porta do templo, lembram-se? Não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho te dou, levanta-te e anda, em nome do Senhor Jesus. E ele foi dar testemunho, eles foram levados ao Sinédrio, que era o tribunal naquela altura. E eles tiveram que explicar o que é que aconteceu. Então aí era Pedro e João. Capítulo 4, Pedro e João. Capítulo 5, vemos Ananias e Safira. Aquelas distrações que o inimigo vai trazendo à igreja para que ela seja exterminada, aniquilada, que ela se trave. Mas sabe o que aconteceu? Em todos os casos, Deus se manifestou de uma forma poderosa e a igreja sempre aumentou. Sempre aumentou. 3.000, 5.000 e já não sabemos quantos mil porque eles não têm aqui o censo.
Mas sabemos que no capítulo 5 já eram mais de 5.000 pelo testemunho. E eles acanhavam-se? Não. Pedro e João, quando saíram da prisão, tiveram uma comunhão de vigília juntos com aqueles que já estavam a orar por eles. E eles disseram assim, olha, vamos orar juntos. E eles disseram, Senhor, tu estás a ver a ameaça que eles estão a fazer. E enquanto nós somos ameaçados, estende a tua mão. Estende a tua mão. Enquanto tu fazes sinais, prodígios e maravilhas por intermédio do teu servo Jesus, a nós dá-nos ousadia de pregarmos o teu evangelho com intrepidez, com toda a intrepidez. Sabe o que é que isso quer dizer em português? Sem nenhuma fronteira, sem nenhuma ameaça. Ainda que elas se levantem, para nós são zero. Ainda que eu perca a vida. Os crentes de hoje têm que viver como estes crentes em 1959. E hoje, graças a Deus, que as ameaças não são assim. Pelo menos aqui nas nossas redondezas, na nossa vizinhança. Levantou-se uma grande perseguição e esta foi uma perseguição contra todos os cristãos como um todo. Todos foram dispersos pelas regiões. Ouça, Deus pode transformar aquilo que nós achamos que é ruim em glória para Ele. Deus disse em Atos 1:8, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, até aos confins da terra. E eles agora neste momento estavam ali presos em Jerusalém e não é por medo, não porque eles queriam fazer um bom trabalho, eles percebiam que o reino de Deus tinha que ser alargado a partir de Jerusalém. E Jerusalém ainda estava a fazer o quê? Muita resistência. Então não foi por falta de obediência, nem com medo, como algumas pessoas pensam. Eles estavam a ser obedientes naquilo que o Senhor estava a fazer, mas também estavam a ser poderosos na obediência ao Espírito Santo. E então foram levados nesta perseguição a saírem de Jerusalém. Por toda a Judeia pregavam. E diz que Filipe destruiu mais uma fronteira. Sabe onde é que ele foi? Aos seus próprios inimigos. Sabe o que é Samaria para Israel? Para Jerusalém, naquela altura, para os israelitas? Eram aqueles que eles não queriam ver nem de cara pintada de ouro. Eles eram inimigos. De longa data, de séculos. Porque quando Judá veio da Babilónia, os samaritanos pensaram assim, nós somos irmãos deles. Mas não eram irmãos deles, porquê? Porque tinha havido uma mistura enorme daqueles povos. E os judeus não os consideravam como irmãos. E eles foram levados da Babilónia para Jerusalém para quê? Para elevar outra vez, para edificar o templo, para consagrarem-se ao Senhor, para a adoração ser outra vez uma coisa contínua e real, através do povo de Deus. E os samaritanos disseram, nós queremos estar com vocês nessa edificação. E eles disseram, não, vocês não podem estar. Então eles tornaram-se inimigos, porque disseram, então vamos enviar uma carta já ao povo babilónico a dizer para vocês terem que ficar parados. Mais uma ameaça. Mais uma coisa que nós podemos pensar, somos em número menor, não vamos avançar, mas o Espírito do Senhor era com eles. A segunda fronteira que o Evangelho atravessa é a fronteira do medo, da vergonha, da ameaça, da perseguição. Eu não sei de que maneira que você é perseguido, mas todos nós somos perseguidos. Às vezes até pelos fantasmas que nós criamos na nossa vida, no nosso trabalho. Porque é que nós não pregamos mais o Senhor Jesus? Às vezes pensamos e dizemos a nós mesmos uma mentira, porque já preguei demasiado. Já não vale a pena. Já não vale a pena se nós entendermos que nós dependemos de nós. Mas não somos nós que convencemos as pessoas. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Eles só vão entender que precisam de Deus ouvindo o Evangelho se houver alguém que pregue. Mas não tem a ver connosco dizermos quem é que nós queremos que seja salvo, nem quantas vezes é que nós devemos pregar e a quem. Nós somos testemunhas de Jesus por onde quer que nós passemos. Então aquela perseguição levantou-se, mas o que é que aconteceu aos outros? Aconteceu que Saulo, porém, procurava destruir a igreja e ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. E o que é que a igreja fazia? A igreja pregava por toda a parte. Porque diz assim no versículo 4, os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Como é que eu estou a fazer o meu trabalho? O Evangelho na minha mente e no meu coração já ganhou fronteiras? Ouça, a única fronteira que o Evangelho deve ter, qual é? É aquela que nós encontramos agora na Europa, livre trânsito.
Nós hoje passamos até a Espanha e o que acontece? Nem sabemos onde é que é aqui Portugal e aqui a Espanha, onde não tem fronteira. Não existe fronteira. E o Evangelho não conhece fronteiras, ainda que nós pensemos que elas poderão existir. Mas no final, o resultado de toda esta perseguição e tudo aquilo que se levantou contra a igreja foi a glória de Deus e a sua palavra a ser cumprida, porque eles não só saíam de Jerusalém, como foram por toda a Judeia e chegaram a Samaria. E Filipe quebra todos os preconceitos. Diz assim no versículo 5 a 8, Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram a sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Eu creio que a igreja de hoje deve ser desperta para isto. Nós não temos que exigir ao Senhor que ao pregarmos o Evangelho venham sinais acoplados. Mas nós como crentes devemos esperar que isso aconteça. Entendeu o que eu quis dizer? Alguém entendeu? Nós não temos que exigir ao Senhor a dizer, Senhor, tu tens que ir à minha frente. Tu tens que mostrar sinais, eu vou orar pela pessoa e depois então eu prego o Evangelho. Mas não é isso que Filipe estava a fazer. O que é que ele estava a fazer? Ele pregava o Evangelho e os sinais acompanhavam a quem? Prega. E é isso que a igreja hoje tem medo. Às vezes nós, a nossa oração, antes de nós chegarmos a algum lado para pregarmos o Evangelho, dizemos, Senhor, faz um milagre. E depois eles vão ficar todos, tchanã. E nós podemos, agora é a minha vez. Mas isso não é agir em fé. E isso não é agir em obediência. Isso não é agir em dependência de Deus. Deus chamou-nos para ser um povo obediente, um povo que ama a surpresa que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Então aquilo que nós somos ensinados e enviados a fazer é o quê? Pregar, anunciar. E os sinais seguirão aos que creem. Então eu não estou a dizer que nós devemos exigir os sinais a quem prega, porque sabe uma coisa? O maior sinal que nós devemos esperar depois de uma pregação, sabe qual é? É o arrependimento da pessoa que está a ouvir. Porque essa é a parte mais difícil. Ouça, hoje a nossa ciência está tão desenvolvida que os médicos conseguem até ressuscitar. Quem sabe do que eu estou a falar? Já ouviram falar sobre isso, não é? Tinha sido dado como morto, foi ressuscitado, foi reanimado. Mas Deus, o Deus dos impossíveis, porque aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus, Ele ressuscita, Ele resgata as pessoas das trevas e leva-as para o seu reino da luz. E isso é impossível ao homem. E só acontece pela pregação, pelo anúncio de Cristo. Foi Ele que morreu, deu a sua vida e ressuscitou para nós vivermos com Ele. Então só mediante esta mensagem, só mediante a apresentação deste Cristo, é que os sinais poderão seguir. E o maior sinal que nós podemos esperar que aconteça depois da pregação do Evangelho é a pessoa arrepender-se, converter-se a Deus e seguir Jesus. Então Filipe quebra todos estes preconceitos. O Evangelho é pregado aos samaritanos. E sabe uma coisa? Estes preconceitos eram extraordinários. Ainda há pouco eu disse que Tiago e João, quando desceram numa Samaria, porque eles não tinham dado guarida a Jesus, nem tinham tratado bem o mestre, o que é que eles disseram? Senhor, queres que nós mandemos descer fogo do céu para os queimar a todos? Este era o estilo de preconceito. Eles eram chamados de cães, porcos. Por isso Jesus, quando estava a falar com a samaritana, porque ele queria passar por lá, é-me necessário passar por Samaria, porque ele queria anunciar o Evangelho àquela senhora, àquela mulher. Mas quando os discípulos chegaram ao pé dele, viram e disseram, tu estás a falar com aquela mulher, sabe o que é que vinha na cabeça daquela malta? Quando eu falei isto assim na igreja, algumas pessoas, como é que Jesus está a dar-se com aquela porca? Este é o estilo de preconceito que reinava entre aqueles dois povos. Filipe não se deteve. Ele foi até Samaria e começou a anunciar o Evangelho a quem ele antes definia como inimigo. Porque nós só damos o que temos de melhor a quem nós já entendemos que são melhores. Deus considera quem nós não consideramos. Deus ama quem nós ainda não amamos. Deus está a chegar-se às pessoas que nós nos queremos afastar. Devia ser vergonha para nós, mas é a realidade.
E sabe, a conclusão e a aplicação, eu creio que já estou no meu tempo, não é? Já estou mesmo a terminar. E a conclusão e a aplicação é que nós podemos ver o seguinte. É que da mesma forma que Jesus se doou e Ele entregou a sua vida e foi necessário entregar a sua vida para que houvesse um movimento que nós hoje somos abençoados. Estevão doou a sua vida e por causa dessa doação, muitos foram abençoados. Estes 5 missionários doaram a sua vida e por terem doado a sua vida, houve uma sementeira. Aliás, Boyce diz que dispersos por toda a parte, no grego há 2 palavras para dispersos. Aqueles dispersos que nós mandamos as cinzas de alguém para o mar, e qual é o fruto? É 0. Mas há um outro disperso que é dispersar a sementeira e há fruto. E essa é a palavra no grego que está lá em termos de dispersos. Eles foram semeados por toda a Judeia, por Samaria e pelos confins da terra. Então é necessário, se nós queremos ver o fruto a nascer, se nós queremos ver uma multiplicação do movimento de Deus, nós temos que doar-nos para que Ele cresça e nós diminuamos. Então esta é a mensagem que eu tinha no meu coração e que eu não queria que as minhas emoções me atrapalhassem para vos entregar. Que o Senhor seja glorificado e que todos nós nos doemos. Pastor Ruben.